Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira da novela Gênesis, após muitos meses de preparo, finalmente os elamitas atacaram a cidade e o rei entrará em pânico com o avanço inimigo. O rei tomará medidas drásticas para conter os inimigos, o que fará com que sua vida e de todos fiquem em perigo. Além disso, o tão aguardado casamento de Sarai e Abrão finalmente ocorrerá, mesmo que terá fazer de tudo para envenenar a relação do casal. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos. Aliás, você gostou do último episódio desta fase? Ou esperava que fosse diferente? Além disso, acham que a história de Abrão será melhor? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar pro vídeo. Finalmente, a fase de Ur dos Caldeus chegou ao final, mas a Rede Record seguirá na empreitada de transformar as palavras eternizadas nas páginas da Bíblia em superproduções audiovisuais. Após contar a história do fim dos tempos, a emissora continuará exibindo a saga da origem de toda a humanidade. Para isso, não faltam investimentos. Com 250 atores, Gênesis conta com o maior elenco das telenovelas brasileiras. Os atores se revezam em uma narrativa dividida em 7 fases: a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, Ur dos Caldeus e agora a história de Abraão. Posteriormente, continuará a narrar os fatos de Jacó e José. É importante lembrar que nos últimos capítulos da novela, muitos acontecimentos bombásticos têm ocorrido. Os mistérios das mortes inesperadas que rondavam o rei Ibicim finalmente foram solucionados e a culpada pagou por seus atos criminosos com sua própria vida. Mas as coisas não pararam por aí. Isso porque a ira dos elamitas finalmente chegou a Ur e o plano dos inimigos começou a ser colocado em prática. Além disso, o importante personagem da trama sofreu as consequências deste ataque. Aram, filho de Amate, teve sua vida ceifada por homens que buscavam alimento para que não morressem de fome, graças ao cerco feito pelos inimigos no entorno da cidade. O último capítulo desta fase continuará a ser marcado por fortes emoções e o desfecho de alguns personagens muito importantes para a trama. Isso incluirá o final do grande rei Ibicim e os nobres que o cercam. O desfecho de sua história estará atrelado à invasão dos elamitas, os inimigos que obtiveram sucesso em sua estratégia graças à ajuda de Morabe. O homem que um dia possuiu um cargo de sumo sacerdote se bandeou para o lado dos oponentes após ser expulso da cidade quando suas tramóias para ascender ao poder foram descobertas. Desde então, ele tem conspirado com diferentes pessoas para que possa derrotar o monarca caldeu. Apesar do exército de Ur ser forte, Morabe foi muito mais esperto e seu ataque sorrateiro fez com que os dias de Ur chegassem ao fim. Diante de tantos ataques inimigos, Ibicim não verá outra alternativa a não ser atacar. Assim, ele os desafiará para a batalha. As cenas que se seguirão serão de batalhas épicas, mas apesar do exército caldeu ser forte, os elamitas estarão em grande vantagem devido ao cerco no entorno de Ur. Dessa forma, o rei não conseguirá conter o avanço das tropas por muito tempo. Os inimigos conseguirão adentrar Ur e colocarão o terror pela cidade. Eles não terão piedade de ninguém e qualquer um que possa ser um empecilho para sua vitória será eliminado. O monarca, por sua vez, se sentirá cada vez mais acuado diante do declínio de suas tropas, e com o avanço dos bárbaros até o seu palácio, ele ficará furioso. Muitos caldeus serão perdidos na batalha, mas mesmo diante de tantos sacrifícios,
os elamitas continuarão a avançar e assim conseguirão chegar às portas do palácio de Ibicim. O monarca ficará surpreso com a força de seus inimigos que tanto subestimou, mas agora já será tarde demais, visto que eles já estarão batendo em sua porta. A tensão e a incerteza irão tomar conta do local. Todavia, Ibicim irá manter o seu orgulho e não se renderá aos invasores. A partir daí, eles partem para o campo de batalha, onde o pai de Nisim terá seu futuro decidido. O rei de Ur tentará resistir e não irá querer entregar o trono aos inimigos. Porém, ele não conseguirá deter Marhash e seus homens em toda a sua glória. Com o rei morto na batalha, os inimigos conseguirão eliminar os nobres e assim assumem o trono da cidade. Antes da tragédia acontecer, Nisim chegou a avisar ao pai para tomar cuidado em relação ao iminente ataque dos elamitas. A situação deixou o rei bastante irado. Ele até mesmo pediu para que os homens ficassem atentos. Todavia, nem mesmo o alerta antecipado foi suficiente para poupar o fim do reinado de Ibicim. O monarca e toda a sua corte tiveram os seus dias de glória encerrados pelos elamitas. Além desses acontecimentos, será-nos apresentado na trama alguns importantes fatos envolvendo Amat e sua família. Após a morte de Aram, Amat, mãe do jovem, ficará arrasada, e assim também como todos os que eram próximos do filho favorito de Terá. A dor e o sofrimento da mulher até mesmo comoveu Nadi, a ex-sacerdotisa, que fez com que Amat passasse por poucas e boas graças ao desejo de se casar com Terá. Mas o coração de pedra da mulher acabou por amolecer ao ver o sofrimento da primeira esposa de seu marido. Entretanto, o mesmo não ocorrerá com Terá. Em toda a sua soberba, o homem, além de deserdar Abrão, acabou por se afastar completamente de Amat. Apesar de todo o luto e dor causada por ele, ela acabará por reconhecer que isto é o melhor para os dois. Mas os momentos de tristeza da mulher serão amenizados por uma notícia que irá revigorar a sua vida. Isso pois após muitos empecilhos causados por Terá, Abrão e Sarai finalmente conseguirão se casar sob o olhar de Deus. O casamento contará com a presença de todos que desejam a felicidade dos noivos. Até mesmo Naor participará da celebração, mas Terá continuará se recusando a fazer parte da vida do filho. Contudo, Abrão não guardará rancores do homem. Após isto, a novela passará por um salto no tempo, onde os personagens já aparecerão bem mais velhos. E com isso, a história do chamado de Abrão será revelada. A trama irá girar ao entorno do chamado dele. Ele possuirá 75 anos quando partirá para uma nova e definitiva jornada. A estrada encoberta pela areia do deserto esconderá o futuro do homem escolhido por Deus para ser o pai das nações, pois ele será o homem no qual receberá o chamado do Senhor para que possa encontrar a terra prometida aos hebreus. O objetivo do Senhor com isso será criar a partir de Abrão um povo para si. Deus irá querer fazer história não apenas com ele, mas também com seus descendentes. Esse povo proveniente de Abrão terá uma função de glorificar no mundo o único Deus verdadeiro. Seria, de certa forma, o representante ou embaixador de Deus na terra, por meio no qual o restante do mundo enxergaria quem é o Senhor. Isso ocorreu, pois enquanto seus familiares cultuavam altares repletos de esculturas de outros deuses, ele durante toda a vida passou longe, escolhendo se isolar em conversa com Deus. Um Deus que para ele ainda era misterioso, contudo muito real, tão vivo e real que o fez obedecer sem contestar qualquer um de seus pedidos. Apesar de toda a sua devoção e ter sido escolhido entre milhares de milhares para ser o pai dos que creem e ter nações por herança,
isso não ausentará Abrão de errar ou passar por muitas dificuldades durante toda a sua jornada. A próxima fase também narrará os fatos da vida de Ló. Isso pois o jovem foi criado por Abrão após seu pai Harã falecer. Assim, os dois partirão juntos rumo à terra prometida de Canaã, que mais tarde se tornará o país de Israel. Ló viverá grandes momentos de conflito, principalmente na cidade de Sodoma e Gomorra, mas graças à sua fé e devoção, quando Deus destruir a cidade, Ló e sua família serão resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Ele será um homem bom, mas a cidade onde ele viverá será muito ruim. Por causa disso, Deus a destruirá, mas poupará a vida de Ló. Mas enquanto isso não ocorre, Abrão e Ló continuarão juntos em Ur, até o dia de sua partida. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? O que acharam do final do rei? Ele mereceu ou deveria ter sobrevivido? Além disso, acham que a decisão de Terá em relação a Mate foi correta? Ou eles deveriam ficar juntos? Ou foi melhor assim? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu estarei esperando por você.